Muito boa noite, meus amigos do Jogo do Poder. Estamos de volta pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Recebendo hoje Bruno Lopes, graduado em Psicologia, especialista em pesquisa de mercado e política e sócio proprietário da Souza Lopes Consultoria e Pesquisa. Leonardo Rocha, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Ciências Políticas pela UFPR e pesquisador da área de comunicação política com foco em ações das instituições políticas na internet. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, Bruno, eu antes de começar o programa recebi um texto de um proprietário do Instituto de Pesquisa, onde ele escreve procurando analisar um pouco o processo, e me chamou a atenção nesse texto que ele escreveu os resultados, que ele faz um comparativo do resultado da última eleição na França, em que o François Hollande ganhou do Sarkozy por 51% a 62%. E nos Estados Unidos, onde o Obama ganhou do Romney por 51,42%. A Dilma ganhou por 51,64%. Né? Portanto, não há nada de estranho, não há nada de errado em isso acontecer. Agora, a questão é, o que mudou para nós chegarmos nesse processo com esse grau de diferença entre os dois principais candidatos? E mais, foi um samba do crioulo doido em termos de pesquisa eleitoral nesse final, né? Algumas a gente sabe os motivos pelos quais os erros aconteceram, outras porque, de fato, eu acho que está cada vez mais difícil acertar. Eu conversei com o Murilo aqui várias vezes, com o Emerson Serve, com o Ricardo Oliveira, e, de fato, a massa que os institutos estão tendo que trabalhar hoje, ela é mais diversificada, ela mudou, não é mais a mesma massa de 15, 20 anos atrás. Então, eu queria começar com você, te perguntando o que foi que mudou para que nós cheguemos nesse quadro e qual será o futuro, afinal de contas, dessa área de vocês em matéria eleitoral. Bom dia, boa noite, desculpe. Rocha, nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças na composição da população, da maneira como as pessoas estão tendo acesso à informação, da maneira como as pessoas estão percebendo o seu papel, né, diante dos problemas que têm para a sua vida pessoal. Então, o que está modificando hoje no resultado de uma eleição que fica mais difícil para o Instituto de Pesquisa ou para qualquer um prever o que vai acontecer? Nós temos hoje uma massa que não se comporta mais tanto quanto ocorria há 20, 30, 40 anos atrás. Você tinha famílias onde o chefe de família, o chefe de um clã, ele pensava, decidia... Esquema patriarcal. Ou matriarcal, mas que o chefe da família, um homem ou uma mulher, que tinha conhecimento, que tinha acesso à informação maior do que as outras pessoas, chegava para o seu clã, para a sua família, e dizia assim, olha, vamos votar no candidato X porque é o melhor para nós. E a família acompanhava, porque existia essa percepção, poxa, o meu avô conhece tudo de política, o meu pai tem informação, ele sabe o que está dizendo. Eu não vou me preocupar em discutir sobre política, porque não é minha área. Eu tenho lá a minha referência, que no dia da eleição pergunto em quem eu voto. Então, era muito mais fácil você medir, você tendo acesso a essas pessoas, formadoras de opinião dentro da família, no ambiente de trabalho, porque eram pessoas especiais, elas tinham informação, né? Ao longo do tempo, isso foi modificando. O banco de escola, que é uma coisa que há 30 anos eu defendo, o banco de escola faz essa diferença toda. Então, nós temos hoje, não mais uma massa, nós temos uma quantidade grande de pessoas e que um número grande, uma parte grande dessas pessoas hoje
tem formação acadêmica, tem sua graduação, tem acesso à informação pela internet, pelo site, além do pelas banco de redes escola, sociais. tem a internet hoje, as redes sociais. Mas é importante o banco de escola, porque se eu não tenho Saber discernimento para interpretar a informação que eu recebo, a internet teria o mesmo papel da TV, que é massificar a informação que ela deseja. Mas hoje não. Tem um número muito maior de pessoas com capacidade de filtrar. Espera aí, está chegando essa informação para mim. O que é verdade aqui atrás? Qual é o interesse que esse veículo de comunicação tem de trazer essa informação para mim? Até quanto eu posso confiar nessa informação que vem? Então, isso fez com que um número maior de pessoas, dentro de qualquer ambiente, tivesse capacidade de discutir, de se informar e de ser o protagonista. Leonardo, então, antes, mais da nossa geração, né, Bruno, era o rádio, depois veio a televisão, a primeira Copa de 1970, massificação da imprensa escrita, mais no Brasil, a democratização, um pouco mais disso, e o fim da ditadura, e agora as redes sociais. Você concorda que tudo isso, de certa forma, altera vamos dizer assim, esse objeto que é o destino do estudo do Instituto de Pesquisa? Olha, eu acho que é o seguinte, boa noite primeiro para vocês dois, obrigado pelo convite. Eu acredito que, assim, além dessa maior autonomia política que foi colocada aqui, que decorre, né, do maior eventual senso crítico dos indivíduos, que leva eles a ter essa maior autonomia política na escolha, enfim, né, na seleção da informação que chega a eles, a internet ela modifica, sem sombra de dúvida, né, o acesso à informação, porque ela tem uma característica diferenciada em relação aos outros meios, né? Ela propicia o chamado viés de mão dupla, mão tripla, que é a possibilidade do indivíduo, por exemplo, interagir com o emissor da informação, diferente dos meios como a televisão e o rádio, né? E mais do que isso, a internet ela tem a possibilidade, ela descentraliza a produção e a circulação da informação, né? Então, a produção e a circulação da informação, que nos meios tradicionais sempre foi muito concentrada, pelas próprias características da internet, da formação dela, ela foi formada para descentralizar a informação nos anos 60. Você está falando em produção, apenas como tipo de exemplo para ilustrar, essa informação que foi produzida na campanha do envenenamento do Youssef, né? Exatamente. Muito criativa, aliás, exatamente. de um deputado que, inclusive, foi depois propagada pelo próprio presidente da Assembleia, uma irresponsabilidade completa de dois parlamentares que deviam agir de maneira mais responsável. Esse tipo de informação. Mas, enfim, isso é um tipo de produção de sem informação. Dúvida, sendo que é mais possível pela essa descentralização propiciada pela internet. Então, o que acontece? Então, essa informação circula mais em meios alternativos não centralizados, mas veja bem, a internet ela tem o potencial, né, de suprir o indivíduo com informações alternativas, o que não significa efetivamente que isso vai acontecer, né? Porque veja bem, os principais portais da internet são portais vinculados aos grandes conglomerados de imprensa, o que significa que o indivíduo acessar a informação através da internet não necessariamente vai estar acessando uma informação diferenciada em relação ao que ele teria no meio tradicional. Agora, o uso político da internet, sobretudo nessa campanha, ele foi muito intenso, né? A gente vem tendo um caminho, assim, uma evolução no uso político da internet no Brasil desde 2008, influenciado pela campanha do Obama, né? Mas em 2008 ela era ainda não era nem permitido o uso da internet, depois ele começou a ser permitido com algumas restrições. Em 2012 você teve um incremento do uso e creio eu que a partir de 2014 você vai ter um incremento muito maior. Teve um incremento na campanha e terá um incremento muito maior na ação política dos partidos, na ação virtual política dos partidos, para além das eleições, que é uma coisa bastante diferente, né? Os partidos tendem a incrementar muito o uso no período eleitoral, sobretudo no viés da interação, e esse fomento da prática democrática se perde completamente nos períodos pós-eleitorais. Eu vou ter que chamar um intervalo. Nós temos um diagnóstico aqui, certo? De que o eleitor é diferente hoje do que foi há 15, 20 anos atrás, né? E aí nós vamos voltar para o próximo bloco, tentando raciocinar como isso aconteceu nessa eleição, né? Então, vamos ao intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder hoje com Leonardo Rocha e Bruno Lopes. Estamos de volta ao Jogo do Poder, na sequência do bate-papo com Bruno Lopes e Leonardo Rocha. Bom, eu
Tem o Gessé de Souza, que são um dos principais estudiosos da sociedade brasileira na atualidade, ele diz o seguinte, que é um fenômeno em curso em que a ralé, que ele chama, né, não pejorativamente, mas para designar um agrupamento social, a ralé vem adquirindo autonomia intelectual e passa a comparecer no processo eleitoral defendendo os seus próprios interesses, que remete um pouco àquilo que você falou no primeiro bloco, do patriarca dizer em quem o agrupamento que ele chefia vai votar. O que o Gessé de Souza quer dizer? Que isso já há uma desconexão, né? Ou seja, o cidadão já não influencia mais tanto o voto da empregada doméstica. Né? O patrão já não influencia mais tanto o voto dos seus funcionários. Então, quando você olha o mapa, o resultado, as pesquisas todas e a confirmação disso com as eleições, de que quando você mede escolaridade, a votação da Dilma foi majoritária na baixa escolaridade. Você olha renda, a votação da Dilma foi majoritária nas rendas abaixo de 5 salários mínimos. E quando você olha região, você vê a Dilma majoritária nas regiões potencialmente mais necessitadas da população. Isso não significa... Aí eu digo, quando alguém fala, mas aí então o pessoal menos informado votou na Dilma. Aí eu digo, espera um pouquinho, mas se esse eleitorado está votando assim, isso não é um exemplo extraordinário de voto consciente do sujeito que está votando de acordo com o governo que está fazendo as coisas? É aí que nós temos que avaliar essa questão do o que mobiliza a pessoa que sai de sua casa e vai até um local para colocar o voto dela. O que mobiliza ela hoje? É muito diferente do que era 30 anos atrás. 30 anos atrás era uma obrigação. Não entendo nada de política, sou obrigado a votar e vou perguntar a quem conhece o que. Hoje não. Hoje nós não temos um eleitor informado, nós temos um cidadão, uma população que consome, que se comporta, que escolhe suas marcas, escolhe muito mais com a sua independência. Quando você fala de ralé, quando você tem hoje o Data Popular, que é um instituto que se especializou em ouvir essa massa que está saindo de um momento, de um momento em que ela supria sua necessidade só de alimentação e moradia e hoje pode escolher a marca do iogurte. Está no consumo. Tá? Então, quando você vê essas pessoas inseridas no mercado de trabalho, o que modificou na classe social das famílias? Não foi o fato de um membro da família que tinha um salário mínimo passar a ganhar 5 salários mínimos. Não foi isso que ocorreu. Eram 5 pessoas na família em que um trabalhava e ganhava um salário mínimo. Hoje 4 trabalham, 4 ganham um salário mínimo. Então você tem 4 pessoas inseridas no mercado, ouvindo, conversando, trabalhando, se especializando. E ele muda como pessoa, como cidadão. E ele consegue perceber, por exemplo, o que na pesquisa nós ouvimos no Nordeste. Olha, nos últimos 20 anos, eu passei a comer, a trabalhar, meu filho estudou, eu tenho a chance de ter a minha casa. Ou seja, esse governo que está aí trouxe benefícios reais para essa população. Então ela está votando consciente. Não é porque ela é analfabeta, não sabe. Não, as pessoas tinham sua motivação real. Eu estou votando na continuidade desse governo porque ele trouxe alguns benefícios. Ah, mas esses escândalos, essa corrupção. Ah, é. Então o que aconteceu? A acomodação do final do primeiro turno foi... você tinha um governo, que era o PT, que tinha um trabalho feito em 12 anos e 11 anos e meio, muito voltado para o social, para essa população que estava realmente excluída, que não discutia política, porque a política não dizia nada no seu dia a dia. Tá? E que passou a dizer. E que passou a dizer,
mas que depois de 12 anos já estava um pouco desgastada, processo internacional ou não. As pessoas querem mais também. As pessoas querem mais, o desemprego começou a ser noticiado, a inflação começou a voltar, então as pessoas já estavam querendo um pouco mais. Então o desejo de mudança de junho de 2013 estava ali pesando. E tinha do outro lado um PSDB que não conseguia apresentar nada de novo. Dialogar com essas pessoas. Não conseguia apresentar nada de novo. Então, o que as pessoas viam? Peraí, o PSDB foi governo durante quase 50 anos, a direita esteve no poder e não trouxe esses benefícios. Então, não via nada de novo. A morte do Eduardo Campos, trazer a Marina de volta para cá. A Marina não tem um passado administrativo para ser julgada. Sim. Então, ela passou a ser a grande opção. Então, desarrumou todo o quadro na cabeça das pessoas. Então, aquilo que estava morno, ou seja, o PSDB e o Aécio acomodado, que já estava no segundo turno, então não estava precisando fazer uma campanha agressiva, que já estava no segundo turno, desarrumou tudo, o Aécio se perdeu, o PSDB se perdeu no discurso, e a Marina cresce. O PT vem para a discussão. Eu só queria, antes da gente passar para esse ponto, saber o seguinte, Leonardo, você... É correto, então, essa perspectiva que a gente está tendo de que nós temos um novo dado no processo eleitoral, que é o quê? Essa massa de pessoas que eram excluídos e vieram para o jogo, não só como consumidores, mas como pessoas interagindo em favor dos seus próprios interesses. É isso que está dando essa estratificação? Eu acho bastante importante que o Bruno falou aqui, que a política começa a fazer sentido para o indivíduo, né? Então, durante muito tempo, a política esteve sempre descolada da vida objetiva. Agora, engraçado é o seguinte, porque está fazendo sentido para esse indivíduo, mas para as camadas mais elevadas economicamente, com mais escolaridade, as pessoas estão dizendo... As pessoas não sabem votar, eleger um governo corrupto. Engraçado isso, né? Porque a política perde um pouco de sentido em cima e ganha mais sentido embaixo. É isso? Para essas pessoas, o governo não faz tanta falta. Há uns 20 anos atrás, eu ouvi de um candidato dizer o seguinte: rico não precisa de governo. Rico não precisa de prefeito numa eleição municipal. Rico não precisa de prefeito. É isso? O pobre precisa de prefeito. Então, para o rico, o status quo deve ser mantido porque está bom. Lógico, sim. É isso? Sem dúvida. Que, né, logicamente, para o indivíduo que tem uma necessidade maior, por exemplo, de acesso a programas governamentais, faz mais sentido para ele sente mais o governo, apesar de que as pessoas, inclusive com maior nível de renda e escolaridade, também recebem, né, por exemplo, em diversas frentes, influência, financiamento do governo e, às vezes, né, se esquecem disso. Leonardo Boff falou que os meninos que fazem medicina custam de 6 a 7 mil reais por mês para o Estado. É a velha situação do indivíduo, por exemplo, que estuda na Universidade Federal, come no RU, né, e fala que não recebe nenhum tipo de assistência, coisa do tipo. É lógico que ele recebe, ou mesmo pelo fato de ele estudar na Universidade Federal, que inclusive é extremamente elitizada, né? Mas a política faz mais sentido e o indivíduo houve um incremento, sem dúvida nenhuma, né, nesse viés crítico, como nós falávamos no bloco passado. Mas eu acho importante também uma coisa que o Bruno colocou aqui, que também que é a dificuldade de se diferenciar, de se posicionar numa oposição de fato, de ter uma política de Estado, ou uma ideia de Estado diferente da colocada hoje. Eu acho que, por exemplo, hoje, mesmo na nossa campanha no Estado, aqui houve uma dificuldade em ter um posicionamento ideológico mesmo diferenciado, né? E quando você não tem essa posição ideológica diferenciada, fica difícil para onde vai o debate. Vai para o caráter pessoal, vai para quem é o melhor administrador, né? Vai para esse campo aí. Então, por mais que você tenha uma ideia, uma perspectiva muito grande de mudança, e tinha, até nos últimos dados, mostrava 75%, o eleitor olha e calcula, segundo inclusive as teorias, né, da ciência política da escolha do voto. Ele calcula, né, ele olha como está, por mais que ele não esteja completamente satisfeito, ele olha como está e calcula em relação ao que pode vir. Né, e geralmente, né, a tendência em continuar, em manter, sendo que ele não vê uma perspectiva tão diferenciada assim do outro lado, a tendência dele é de manter. Então, por mais que a perspectiva de mudança existisse, a perspectiva por exemplo, nos últimos dados mostrava que a maior parte da população achava que essas mudanças poderiam acontecer com a presidente. Pois é. Né, mais do que com eu vou chamar mais um intervalo. A força do discurso maior do que a força dos fatos. Eu vou chamar mais um intervalo e aí eu quero que vocês me respondam essa pergunta.
se a Dilma roubou o discurso do Aécio. Totalmente. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Leonardo Rocha e Bruno Lopes. Bom, eu tive acesso a um tracking no segundo turno diário, oriundo do sistema financeiro, onde as perguntas eram: quem você acha que pode garantir o emprego e gerar mais emprego? Quem você acha que pode controlar a inflação? Quem você acha que pode garantir o consumo de bens como eletrodomésticos, carro, enfim, eram perguntas mais dirigidas para o eleitor que consome. Né? E aí a gente via, quando abre o segundo turno, o Aécio lá em cima, que era ele quem era o cara de... exceto no item Bolsa Família, que a Dilma continuou sempre bem e transferindo confiança. Mas no restante, ele depois foi invertendo, até ela cruzar ele. A pergunta é, no processo de debate, de discussão no segundo turno, que envolve os debates que ocorreram nas emissoras de televisão, mas também nos programas eleitorais, né, que foram diariamente veiculados, é possível dizer que a Dilma estabeleceu uma estratégia de roubar o discurso do Aécio e que, de fato, ela conseguiu fazer isso, Leonardo? Eu acredito que sim, né? Eu já visto isso que a gente estava falando no último bloco. Se você pega uma pesquisa de 75% que é a mudança e você é a situação, o que você vai fazer? Você vai falar sobre mudanças, mesmo você pretendendo continuar, né? E ela assumiu esse discurso, eventualmente, da oposição, e esse é um elemento que eu acho que dificulta bastante a decisão do voto, vamos dizer assim, por parte do eleitorado, porque, né, você acaba criando duas candidaturas, uma que se diz uma de situação, uma que se diz de oposição tão ferrenha a ela, que na verdade possuem discursos bastante semelhantes, né? Então eu acho que esse é um elemento que tira, que demonstra claramente, pelo menos na minha visão, essa fuga do viés ideológico, né, do debate e a similaridade no discurso e na ação política dos dois partidos diferenciados, a ponto de um assumir o discurso do outro. Mas ideológico, ideologia... Eu sei, mas eu queria só te introduzir aqui para você me comentar o seguinte. Nós falávamos no bloco passado que esse contingente de excluídos que vieram para o mercado de consumo, certo? Esses estão passando por um processo de mudança. Certo? Até em que medida nós podemos dizer que a Dilma os convenceu de que é ela que está fazendo a mudança? Porque nós não estamos falando uma mudança de um governo para o outro. Nós estamos falando de uma mudança de um século, né? Vamos dizer assim, que começou com o governo do PT. Né? Você tem um século de mesmo, e aí de repente assume o PT e muda a forma de mexer com o orçamento da União Federal. Né? Tem um amigo que diz o seguinte, respondendo a um advogado amigo nosso, ele falou, mas nós precisamos de alternância de poder. Eu cito, mas qual alternância de poder? Desde que Cabral desembarcou aqui no descobrimento, que submeteram os índios, os negros e os pobres, nós não temos alternância de poder no Brasil. Né? Então, a Dilma conseguiu convencer esse eleitor de que, de fato, essa mudança ela vai ter que ir adiante por mais tempo. É dessa mudança que nós estamos falando? Ou essa mudança da inflação, do controle da economia? Veja, para a grande massa de eleitores, para o cidadão, hoje, a ideologia política ela tem um peso muito pequeno, porque os partidos e os políticos não defendem uma ideologia, não tem uma ideologia clara. As coligações deixaram isso tão transparente. O próprio sistema eleitoral, né, leva a isso. Que ele não, o voto dele... Tinha um lugar aí que o PT estava com o PSDB. As coligações mais esdrúxulas possíveis. Tinha lugares onde, no primeiro turno, dois candidatos a governador tinham o mesmo candidato a presidente e de partidos totalmente opostos, né? Então, para o eleitor, essa questão ideológica, ela não entra no... Então, por isso é que esse ingrediente de quando a Dilma fala que ela vai mudar, ela consegue... Veja, quem é que botou essa cereja no bolo para a população? Nós tivemos um embate entre Lula e Fernando Henrique que marcou para o inconsciente do eleitor
quando o Fernando Henrique defendia que tinha que esperar o bolo crescer para depois dividir. Então, não dá para fazer projetos sociais, ele defendia isso. Nós sabemos quais são as dificuldades da população, mas tem que esperar o bolo crescer para depois dividir. E veio o Lula e contrapôs isso na eleição que ele ganhou, quando ele disse, temos que mudar isso. Não importa o tamanho do bolo, vamos dividir o que tem e depois crescer junto. Isso ficou no inconsciente da administração, que manteve os projetos sociais acima de qualquer outro fator, com a economia subindo, a economia descendo, economia mundial, o emprego crescendo. E esse discurso a Dilma recuperou no segundo turno. Ela passou o primeiro turno se defendendo, numa posição acuada. E o PSDB acreditou que isso ia continuar no segundo turno. No segundo turno, ela voltou, resgatou e disse, olha, eu sei que precisa mudar e eu vou fazer essas mudanças. E o PSDB não conseguiu recuperar esse discurso de que ele tinha capacidade de fazer diferente para essa população. Porque mesmo, quando nós falamos no bloco anterior, que rico não precisa de prefeito, veja, a massa de população rica no nosso país não chega a 5%. Então a classe média, mesmo a classe média alta, ela sofre também com inflação, com desemprego, com acesso a possibilidades, com crescimento. Então a massa que busca esse crescimento, essas oportunidades, é muito maior do que simplesmente de falar em pobres e ricos. Ok. Bom, a gente podia fazer aqui mais uma meia dúzia de blocos falando sobre isso, mas eu acho que nós conseguimos, de certa forma, passar. Deixa eu só dar um toquezinho que a população mudou um dos critérios legais da eleição. Hoje, legalmente, a lei diz que é obrigado a votar. Quando você vê que em alguns estados mais de 20% não foram às urnas, o voto deixou de ser obrigatório. Lógico. Bruno, obrigado. Leonardo, obrigado. Hein? Muito obrigado. E vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos.